Gostaria de agradecer a participação de todos, em especial a professora Clébia, né, que aceitou o convite para se ofereceu, né, deu essa disponibilidade para o grupo de pesquisa evidenciar um assunto bem nobre, né, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas. E o vídeo de hoje, né, o encontro de hoje, ele está vinculado ao projeto de extensão Retomada Empresarial. Então, a professora Clébia, ela é a professora da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, e está cedida para realizar colaboração conosco aqui na URGS. Ela é doutora em administração pela Universidade 9 de Julho, mestre em ciências contábeis pela Unicinos, e a temática da apresentação vem a ser demonstrações contábeis para pequenas e médias empresas, dando ênfase às normas brasileiras de contabilidade TG 1000, 1001 e 1002. Tá? Professora Clébia, concedo a palavra à senhora para que possamos iniciar os trabalhos. Ok, obrigada, professor Raul, aí pela apresentação. Obrigada aí também, professora Letícia, pela oportunidade, né, de eu estar inserida aí nesse projeto, junto com vocês. Professora Ana Flávia, que também está aqui na audiência, né, e aos demais, todos aí que com o tempo eu vou conhecendo também, né, a Beatriz, que eu lembro que já participou da outra vez também, que nós tivemos aí com o professor Marco, né? E aos demais aí que estão entrando na medida do possível e a todos que vão em um determinado momento aí acessar, ter acesso aí ao conteúdo desse vídeo. Né? Então, realmente é um tema bem relevante, né? Dado a importância que as pequenas empresas têm, as microentidades têm, né? Dentro do nosso cenário econômico. Então, a importância realmente da gente falar um pouquinho de contabilidade dessas empresas, né? Porque normalmente, historicamente falando, a gente sabe que se dá uma importância muito grande para os aspectos tributários, né? Nesses pequenos negócios. E aí a gente vem então trazer um pouquinho assim, a importância, mostrar um pouquinho a relevância de ter uma contabilidade organizada. E felizmente, então, o Conselho Federal de Contabilidade, né, veio aí trazendo todas essas simplificações para as empresas, para que possam realmente se organizar e não ter mais desculpa, que é muito complexa as normas, enfim, para que possam né, realmente apresentar as demonstrações e ali ter o controle da sua vida financeira, da sua vida econômica, né, para que possa ajudar no processo de tomada de decisões, enfim. Né? Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, eu vou compartilhando aqui, professora Graciela, que entrou também, que faz parte aqui do nosso projeto, né, que na verdade eu estou inserida no projeto de vocês aqui, né, como o professor Raul falou, então eu estou aí participando nesse processo de colaboração técnica, né, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou vinculada ainda à Universidade Federal de Mato Grosso, e claro, é uma satisfação, um prazer aí a gente estar então, trabalhando com essa equipe, com essa seleta equipe aqui de professores, né? Vanessa também, que eu sei que faz parte aí do nosso projeto, enfim, aos demais Professora que Clébia, estão na audiência. Oi. sem querer interromper, mas já interrompendo, e tem a ver com interrupção, né, que foi um pedido até da senhora, Sim. assim, a dinâmica da apresentação, ela vai ser da seguinte forma: a professora Kleber, ela vai ter a apresentação, né, vai realizar a apresentação, e no final da apresentação é que a gente fica liberado para realizar as dúvidas, né, levantar as dúvidas, questionamentos e discussões sobre a temática. Isso. Desculpa interromper, professora. Não, tranquilo, obrigada, professor Raul. Inclusive, eu já vou começar aqui colocando alguns slides aqui que vão me direcionando, até para controlar melhor essa questão do tempo. Só para confirmar, então, tá dando para ver aí a apresentação, porque nesse momento aí eu não consigo mais vê-los. Vocês me enxergam aqui, Não, mas eu não consigo vê-los. Não está não, apresentando? tem Deixa que eu compartilhar. voltar novamente aqui, então, e fazer o compartilhamento, que acho que antes ele acabou saindo. Vamos verificar aqui. Aqui, aí o senhor me sinaliza aí, ok? Está dando para verificar agora, aí agora eu sim. vou colocar em modo apresentação, perfeito?
Perfeito, Né? perfeito. Então, como o senhor já comentou, né, o projeto de extensão aí visa, de alguma forma, orientar, ajudar essas pequenas empresas aí a retomar, né, os seus negócios, essas suas atividades, né? Então, dentro dos temas aí que a gente se propõe a trabalhar, um deles, então, foi essa questão aqui da contabilidade para essas pequenas empresas, tá? Bom, é, nesse contexto, nós temos, então, algumas normas, né, que, como eu vinha falando, então, podem ser seguidas aí por essas pequenas empresas, médias empresas, e depois eu vou fazer aí um pouquinho de distinção da classificação, né, do que seria uma pequena empresa, uma média empresa e uma microentidade, né? E aí, essas siglas todas aí, eu acredito que aqui todos sejam da área, mas se tiver eventualmente pessoas que são das empresas que estão aí na audiência, né? Então, o que significam essas siglas aí para nós? NBCTG 1000, né? A abreviação de Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, né? Então, nós temos a de número 1000, que é especificamente para as médias empresas, a 1001, que é para as consideradas, então, pequenas empresas, e a NBCTG, então, 1002, que ela vem, então, trazer ainda mais uma simplificação para a contabilidade das microentidades. E o que seria essa ITG 1000? Então, interpretação técnica geral, que ela vem trazer modelos de planos de contas, modelos das demonstrações contábeis mais simplificadas, modelo de carta de responsabilidade para a NBCTG 1001 e para a NBCTG 1002, né? Bom, mas o porquê de tudo isso, né? A gente sabe, então, que tradicionalmente essas pequenas empresas têm uma preocupação muito grande com a parte fiscal, com a parte de folha de pagamento, né? Mas espera-se, né, que a gente consiga aí ter uma quebra de paradigmas, né, de que não precisa não precisa a empresa elaborar uma demonstração de resultado, porque como ela é optante pelo simples, ela simplesmente faz o recolhimento lá do simples, por exemplo, considerando a receita bruta, né, mas o que a gente quer realmente mostrar que a contabilidade não serve só para fins fiscais, mas também para atender as necessidades informacionais do negócio da empresa como um todo, né? Então, claro que para isso exige-se uma mudança de mentalidade, né? Desculpa, tanto para os donos aí dos pequenos negócios, como para o próprio contador, né? De realmente fazer a contabilidade, elaborar as demonstrações contábeis dessas empresas, né? E claro que isso acaba profissionalmente para nós da área contábil, né? Acaba nos dando um status maior, uma valorização maior aí da nossa profissão, tá? Então é claro que vão ter desafios, vão ter dificuldades, tem que estudar mais, porque a gente acorda, uma norma, a gente vai dormir, já teve uma revisão daquela norma, então a gente tem que realmente estar aí em constante atualização, né? Então, esses desafios, né, e talvez a dificuldade até de colocar a importância de tudo isso para quem realmente precisa dessas informações da contabilidade, para os donos dos pequenos negócios, né? A importância de a gente colocar isso como uma oportunidade, como um aprendizado, né? Para nós da área contábil acaba sendo realmente um aprendizado, para os donos aí das empresas uma oportunidade de ter o controle do seu negócio nas mãos, e a gente sabe que estatisticamente muitas empresas pequenas acabam fechando as portas muito rapidamente, poucas permanecem no mercado por mais de 5 anos, isso são dados históricos aí do Sebrae, né? E aí a gente se pergunta por quê, né? Muitas vezes é justamente por essa falta de controle, por essa falta de informação da sua real situação patrimonial, econômica, financeira, que os demonstrativos contábeis podem aí apresentar, tá?
Então, quais os benefícios que se espera ao passar a utilização, passar a adoção realmente dessas normas, especificamente as que a gente traz aqui, né, que é a NBCTG 1001 e 1002, que ainda está mais focada para os pequenos negócios, né, seria basicamente ajudar a melhorar a gestão dessas empresas, né, desses pequenos negócios, poder auxiliar no processo decisório. Quantas dessas empresas fazem análise das demonstrações? Se elas não têm demonstrações, não vai ter como ter análise. E nesse interim, como que ela vai saber fazer um cálculo de prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, de média de estocagem, né? Prazo médio aí de estocagem, melhorar sua política de crédito, sua política de investimentos, se sobra recursos, onde é melhor fazer a aplicação, se falta recursos, de ver antecipadamente qual seria a melhor forma de buscar financiamento, né? E para isso aí a gente tem a demonstração do fluxo de caixa, né? Enfim, ajuda como um todo no processo decisório aí dessas empresas. Aumentar a transparência, reduzir custos de capital, enfim, eu poderia ficar a noite inteira aqui citando para vocês todos os benefícios aí que as empresas podem ter, focando aqui especificamente as menores, né, porque as grandes a gente sabe que tem uma obrigatoriedade legal maior, né, de ter que publicar, elaborar e publicar as demonstrações contábeis, mas às vezes por essa falta de obrigatoriedade, né, esses pequenos negócios acabam não, então, elaborando essas demonstrações. E, claro, como consequência da falta de ter um balanço patrimonial, da falta de ter uma demonstração de resultado do exercício, né, acaba sendo muitas vezes a não obtenção, ao não acesso a créditos, né, porque as instituições financeiras, elas olham para a vida financeira das empresas, para a vida econômica das empresas, para poder liberar recursos para essas empresas, né? E claro que a não elaboração das demonstrações acaba muitas vezes prejudicando, então, esse processo informacional, né? Então, mais uma vez aí a importância, né, dessas empresas também terem esse controle contábil. Aqui podemos fazer um retrospecto histórico, mais ou menos, né, da adoção dos padrões internacionais, das normas internacionais, que nós tivemos um marco ali com a alteração da Lei 6.404/76, né, mas especificamente lá no final de 2007, né, nós tivemos aí a Lei 11.638, né, de 2007, que veio, então, possibilitando, né, essa harmonização das normas brasileiras com as normas internacionais, assim, grosso modo falando, né? Então, nós tivemos a CVM, que passou, né, a adotar aí esses padrões internacionais lá nos idos de 2010 ainda, né, tornando, então, essa obrigatoriedade aí para as companhias de capital aberto, o Banco Central do Brasil, né, para as instituições financeiras, na área pública também, nós tivemos aí toda uma modernização da contabilidade, né, tanto que a contabilidade aplicada ao setor público, né, nós temos o manual de contabilidade aplicado ao setor público aí também, né, que a partir de 2024, então, desde lá de 2010 já vem, né, nesse processo aí de implantação de todas essas normas, de acordo com os padrões internacionais, tanto na esfera federal, como na esfera municipal, como na esfera estadual, né, mas que 2024, então, janeiro de 2024, as demonstrações do setor público também fossem inteiramente aí harmonizadas com os padrões internacionais. E claro, né, o nosso Conselho Federal de Contabilidade, então, por meio aí das suas resoluções, desde lá de 2009, então, passou a fazer toda essa atualização aí das normas, né, fazendo aí a adoção aos padrões internacionais, tornando, então, assim, obrigatório para os profissionais da área contábil, né, os contadores aí seguir, as companhias de grande porte e também essa preocupação aí para as pequenas e médias empresas. Então, acho que
né, quem trabalha aí na área se recorda que a primeira norma, vamos dizer assim, voltada especificamente para a contabilidade das pequenas e médias empresas foi a NBC-TG 1000, lá ainda em 2010, se eu não me engano, ela saiu, daí nós tivemos depois uma revisão, né, em 2013, 2016, se não me falha a memória, né, que essas revisões, elas vêm, então, olha, não deu para implantar tudo o que estava na norma, o que dificultou, né, essas normas são revisadas com uma certa frequência, para que possam, então, ser atualizadas e que possam realmente ser implantadas pelas empresas, né, no caso aqui no Brasil. E ainda, visando uma simplificação ainda maior, olha, não deu para colocar tudo em prática o que previa lá na NBC-TG 1000, é muito complexo, ainda é muito grande, né? Então, em 2021, teve-se essa preocupação, né, de tornar ainda mais simplificada a contabilidade para essas pequenas empresas, então, que veio aí toda a NBC-TG 1001 e 1002, que eu vou passar alguns pontos aí para vocês, né, daqui a pouquinho. E a ITG, então, 1000, que é uma interpretação técnica, então, tornando ainda mais entendível, né, os principais pontos aí da 1001 e da 1002, para que realmente as empresas pudessem colocar em prática e elaborar elaborar as suas demonstrações contábeis, tá? Aqui eu deixei, assim, só para vocês terem ideia da importância, da relevância, né, das pequenas empresas no Brasil, né, nós temos mais de 21 milhões, né, quase 22 milhões de empresas ativas, né, dessas 93% são microempresas ou empresas de pequeno porte, né, isso aqui são dados do Ministério do Empreendedorismo, extraído agora do primeiro quadrimestre de 2024, foi publicado em 17 de maio agora, né, deste ano, essa informação. Então, para vocês verem a relevância, né, desses pequenos negócios, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa com a contabilidade para as grandes empresas, seguindo lá a Lei 6.404/76 e demais alterações, né, 11.638, a 11.941 aí de 2009, e aí às vezes a gente esquece um pouquinho da contabilidade desses pequenos empreendimentos por uma série de motivos, questão cultural, porque muitas vezes o dono da empresa não quer saber de contabilidade, porque aí muitas vezes o contador vê dificuldade na elaboração, porque falta documentação, porque não tem como, não tem milagre, não tem como fazer realmente a contabilidade se não tiver as informações, e para isso essas normas aí vêm trazer uma coisa muito importante para nós da área contábil, que é a carta de responsabilidade da administração da empresa, né, que lá nos modelos, depois eu posso mostrar aí para vocês, né. Então, mais uma vez, a importância de realmente ter um controle, né, para essas empresas, para esses negócios também. Então, vale a pena a gente estudar essas normas e realmente colocar em prática, fazendo a contabilidade. E, claro, assim, estou falando aqui, né, a importância para o profissional contador elaborar a contabilidade, mas que a minha audiência aqui também seja de empresários, enfim, pequenos empresários que precisam, né, ter a contabilidade, né, que o contador sabe da importância de tudo isso, né, mas fica aquela questão muitas vezes que os donos das empresas precisam ter o entendimento de toda a relevância, de toda a importância de ter aí todo esse controle contábil. Estou olhando aqui para o tempo para eu não me passar aqui no tempo, tá? Bom, então, fazendo aqui uma contextualização, né, nós temos, então, separando as empresas aí por porte e as normas, então, que cabe a cada uma delas, né, de acordo com o seu porte. Nós temos aí as ditas sociedades de grande porte, né, que esse conceito veio, então, lá com a Lei 11.638, né, antes a gente, claro, além disso tem as sociedades anônimas de capital aberto, de capital fechado, enfim, né,
Mas aqui, como nós estamos falando dessa questão de portes de empresas menores, então veio esse conceito novo aí de sociedade de grande porte, né, por essa lei introduzida aí pela 11.638. Que é, então, uma empresa de grande porte, uma sociedade de grande porte? Aquelas empresas que faturam aí mais de 300 milhões por ano ou que possuem ativo superior a 2 milhões e 400, né? Essas empresas, então, elas são obrigadas a observar os ditames das normas completas de contabilidade, tá? As normas completas, eu até vou passar esse aqui na sequência, né? Elas são assim, as normas maiores, vamos dizer, que se a gente fosse colocar num livro, daria mais de 3.000 páginas, né? E elas são estruturadas aí por numerações, assim como elas vieram sendo traduzidas das normas internacionais. Então, nós temos lá a 00, que é a estrutura conceitual, a 01, a 02, 03, até chegar na 50. Né, 50, foi a última que eu até acabei consultando agora há pouco, que fala aí da questão de seguros, a 49 ainda era sobre previdência, né? Então, nós temos aí essa complexidade das normas, né? Então, são normas grandes, normas maiores. Já as empresas de médio porte, né, que são aquelas empresas, então, consideradas aí com faturamento superior a 78 milhões, igual ou inferior a 300 milhões, elas são, então, regidas, elas podem observar o que fala a NBC-TG 1000, né, que é uma norma mais simplificada, então, aplicada para essas, agora, especificamente para médias empresas, né? Mas quando ela foi inserida, aqui a gente falava contabilidade para pequenas e médias empresas. Agora, a partir de 2021, com a implantação da 1001 e da 1002, né, essas normas, então, da NBC-TG 1000 ficaram direcionadas para as médias empresas. É uma norma bem mais simples em relação às normas completas, eu até fiz questão de deixar esse número de páginas aí para que vocês possam ter ideia, né, de 3.000 páginas, as normas completas, para 230 das normas simplificadas, então, para essas médias empresas, tá? Que até então a gente falava pequenas e médias empresas. Essas normas, elas são separadas, então, por seções, né? Elas têm, a NBC-TG 1000, ela tem 35 seções, né? Então, ali, o que são essas seções? Vai falar dos conceitos, né, das características qualitativas, né, da estrutura das demonstrações, dos estoques, ajuste a valor presente, né, de tudo aquilo que realmente a gente precisa saber para fazer a contabilidade, então, dessas empresas, tá? De acordo com a NBC-TG 1001, então, o que seria a pequena empresa? Né? Aquelas empresas que possuem aí um faturamento maior que 4 milhões e 800 mil, igual ou inferior a 78 milhões, tá? Então, essas empresas que ficam dentro desse enquadramento, observam aí os ditames da NBC-TG 1001, que é uma norma bem mais simplificada ainda, né, que tem, então, 44 páginas, tá? Para que vocês possam ter uma ideia. O limite desse enquadramento, ele faz referência à lei lá do lucro presumido, tá? E, inclusive, nessa norma, ela fala, olha, se alterar lá os limites lá do lucro presumido, automaticamente não precisa alterar a NBC-TG 1001 para que esse enquadramento aí seja alterado também, tá? E, por fim, a microentidade, então, que é aí da NBC-TG 1002, né, são aquelas empresas que têm um faturamento aí igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil, tá? É uma norma bem mais simplificada, né? Para vocês terem uma ideia, então, em números de páginas, aí ela possui apenas 17 páginas, tá?
Então, tornando bem mais acessível a elaboração realmente das demonstrações por essas empresas. Eu não vou me ater a cada uma dessas sessões, porque nós precisaríamos muito mais hora para isso, né? Mas para vocês terem uma ideia, então, a NBC-TG 1000 tem 35 sessões, a 1001 também fala das 35 sessões, mas aí tem algumas que não são seguidas por essas empresas de pequeno porte, né? E a 1002 também, ela tem lá suas 35 sessões, mas dessas 35 sessões, apenas acho que umas 19, se não me engano, que são realmente seguidas pelas empresas, então, consideradas microentidades. Tá? Eu vou me ater mais a falar um pouquinho, no geral, das demonstrações contábeis e da adoção inicial e falar um pouquinho também das notas explicativas, que é bem relevante e muitas vezes não estão sendo elaboradas de acordo, tal, isso acaba prejudicando muitas vezes as empresas, tá? Falo isso por experiência própria de várias empresas assim que eu acompanhei e tal, e que por falta de notas explicativas acabaram perdendo licitações, enfim, um monte de coisas, um monte de consequências, tá? Então, a NBC-TG 1000, ela era lá de 2010, ela foi revogada, então, quando teve essa alteração na 1001, que teve, no caso, a primeira revisão, a NBC-TG 1001 passou a ter sua vigência, então, a partir de janeiro de 2023, a NBC-TG 1002 a partir de janeiro de 2023 também, né? E aí fala, não é para votar, deixa eu voltar aqui. Fala também, né, que revogou a ITG 1000, que quando nós tivemos a NBC-TG 1000 lá em 2010, em 2012 nós tivemos a ITG 1000, né, que veio já trazer uma simplificação na época para a contabilidade das pequenas empresas, né, eu lembro que desde essa época já ministrava cursos, enfim, ainda lá no estado de Mato Grosso, né, e ela foi revogada, então, mas agora em final de 2022, passando a vigência, então, em janeiro de 2023, nós tivemos essa ITG 1000, então, que deve ser lida juntamente com a 1001 e a 1002. Tá? Mas esse é aspecto mais, assim, por que eu estou reforçando aqui? Porque nós já estamos em 2024, nós já passamos do primeiro semestre de 2024, né? Então, essa norma já está em vigência. Inclusive, a adoção facultativa já era para 1º de janeiro de 2022, obrigatória a partir de janeiro de 2023. Então, assim, teoricamente, no final do ano passado, né, de 2023, as empresas já para ter tudo bonitinho aí, as suas demonstrações contábeis, a observância aí dessas normas, tá? Bom, em termos, assim, práticos, né, didáticos, vamos dizer assim, as demonstrações, então, que são requeridas lá pela NBC-TG 1000, que é para as médias empresas, que são, digamos, aquelas empresas aí com um faturamento ainda maior. Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? A demonstração do fluxo de caixa e a elaboração e apresentação das notas explicativas. Já a 1001 requer uma simplificação, não precisa apresentar todas essas demonstrações, né? As empresas, então, que são enquadradas aí como pequeno porte, né? Então, elas precisam apresentar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e aqui há uma permissibilidade para que, se essas empresas, a única movimentação que ocorreu no PL delas foi a decorrente de lucros ou dos prejuízos acumulados, ela não precisa apresentar a DMPL, pode somente apresentar a DLPA. Também precisam elaborar a demonstração de fluxo de caixa,
tá? Pelo método indireto, que é o método que parte lá do lucro do exercício, tá? E vai fazendo os ajustes, e também precisam elaborar as notas explicativas, tá? E a NBCTG 1002, então, requer que as microentidades, né, que são aquelas que vão chegar até no faturamento de 4.800.000, que apresentem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Aqui nessa norma, sobre as notas explicativas, fala que não há obrigatoriedade, né, mas é incentivado que sejam elaboradas notas explicativas, né, e, inclusive, que sejam feitas pelo menos referência, né, umas 2 ou 3 notas aí, dizendo que está fazendo a adoção da NBC-TG 1002, falando um pouquinho aí do contexto operacional da entidade, endereço, né, localização, se tem matriz, filial, essas coisas assim, tá? Então, a gente sabe que o processo contábil em si, ele abrange o quê? O reconhecimento, né, o reconhecimento dos elementos das demonstrações, ou seja, eu saber classificar se um item é ativo, se um item é passivo, se é uma receita, se é uma despesa, se é uma conta do patrimônio líquido, eu tenho que reconhecer, eu tenho que identificar. Na prática, chega o documento lá na mão e a gente vai ter que ver, isso aqui é uma nota, tá, mas essa nota é do quê? Essa nota é de uma despesa de combustível, essa nota é de compra, essa é uma nota de venda, do que é essa nota? Então, eu tenho que reconhecer isso. É ativo, atende os critérios de classificação do ativo, então é um ativo, né? Então, eu vou reconhecer como sendo um ativo. Primeiro passo aí do processo contábil. O segundo passo é quantificar, né? O processo aí de mensuração, de atribuir valor, né? Para eu poder registrar na minha contabilidade, tem que estar mensurado por um valor. A gente não coloca lá notebook, tá? Mas quanto vale esse notebook, né? O segundo passo aí desse processo convém no quê? No registro, na escrituração. Bom, reconheci, é um ativo, é uma despesa, ou é uma receita, tem valor, né? Pude quantificar, então eu vou escriturar, vou registrar na minha contabilidade, né? Lá no sistema, enfim, né? Que aí nós temos, né, os livros lá, diário, razão, enfim, tá? Depois, qual que é o passo? Final do ano, final do exercício, a gente vai fazer o encerramento dessas contas de resultado, né? E nós vamos verificar se a empresa teve lucro ou teve prejuízo. A gente elabora, então, as demonstrações contábeis, passa esse resultado do exercício lá para o balanço patrimonial, né? Se for lucro, aumenta aí o valor do patrimônio, se tiver prejuízo, vai diminuir o valor desse patrimônio, né? Então, o passo da elaboração das demonstrações, e depois tem empresas que precisam divulgar, né, fazer a apresentação. Então, grosso modo, seria esse aí o processo contábil, e a minha fala aqui com vocês é falar dessa parte, então, das demonstrações contábeis em si, né? Nas normas, as seções dessas normas permitem, né, a gente obter entendimento, conhecimento de como reconhecer, de como mensurar, registrar, enfim, tá? Mas aqui a gente vai se ater, então, a fazer uma fala aí com vocês da importância, da finalidade de cada uma dessas demonstrações. Estou olhando aqui meu tempo para eu não me passar muito, tá? Então, assim, por que elaborar um balanço patrimonial? Né? Porque é nele, né, que nós vamos encontrar qual é a posição patrimonial e financeira da empresa, qual é a saúde financeira da empresa, né? Por que elaborar a demonstração de resultado do exercício? Porque é ela que vai mostrar, por esse confronto entre receitas e despesas, se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo, ela que vai mostrar o desempenho econômico da empresa. Se a empresa está sendo bem gerenciada, bem gerida, bem administrada, a empresa vai apresentar lucro, né? Por outro lado, se ela está tendo
dificuldades na gestão em termos de não está conseguindo comprar bem as mercadorias por um preço adequado e está tendo que vender com prejuízo, ou enfim, está tendo mais despesas do que realmente está conseguindo arrecadar aí com as suas contas de mercadorias ou venda de produtos ou prestação de serviços, ela vai acabar então tendo aí o seu prejuízo. Então, é na DRE que nós buscamos essa informação. Então, assim, a DRE não serve só para que a gente possa ver se teve lucro ou prejuízo para fins tributários. Né? Claro, é importante, sim, com certeza, mas também é importante conhecer essa situação econômica aí da empresa, né? De forma assim, se a gente for fazer uma análise para verificar se a empresa está tendo lucro, está tendo uma margem de lucro condizente com aquilo que o proprietário que investiu o seu dinheiro lá, ele quer ter um retorno daquilo que ele investiu. Então, ele está tendo uma margem de lucro, né? Essa margem de lucro é o que realmente ele esperava. Quando a gente coloca isso às vezes na ponta do lápis, eu vejo muito que vai indo, compra, joga um percentual em cima lá do preço de compra e aí vende essas mercadorias, e aí muitas vezes não sabe se esse valor que está vendendo está sendo suficiente para dar a margem de lucro, para fazer face ao pagamento de salários, para fazer face ao pagamento dos impostos, porque muitas vezes não tem um cálculo aí do markup, né, para colocação aí do preço de venda, por exemplo, né? Então, a importância da demonstração de resultado. Eu lembro que num desses cursos que eu fui ministrar, teve alguém que me disse assim, mas se essas empresas, né, recolhem os impostos pela receita, por que eu vou calcular, por que eu vou fazer depreciação, etc., não vai interferir em nada no lucro. Mas não é só para fins tributários, é isso que eu quero que fique bem claro aqui, né? Mas sim também a importância da contabilidade para o processo decisório, para ter o controle aí da vida financeira e econômica nas mãos. Claro que para isso tem que ser fidedigno, né? Tem que mandar, as notas fiscais de vendas têm que ser todas registradas, as notas de compra têm que ser todas registradas, tem que separar o que é da empresa com o que é do dono da empresa, dos sócios, o princípio da entidade, que na prática a gente sabe que é muito difícil, né? Mas é como eu coloquei lá no início, nós temos que ter aí essa quebra de paradigmas, né, para que realmente a contabilidade atinja esse objetivo, que mostrar realmente a saúde econômica e financeira da empresa, para que, a partir disso, decisões importantes possam ser tomadas, né? A demonstração do resultado abrangente, né, a partir aí das médias empresas que precisam, então, fazer a apresentação desses demonstrativos, né, ela vai mostrar, então, a partir lá do lucro do exercício, as receitas e despesas que vão afetar a empresa só lá no futuro, né? São normalmente aquelas empresas que têm transações com hedge, ações, commodities, enfim, né? Que aí são feitos contratos tal lá para o futuro, né? Lá para frente, que daí quando acontecer, quando se concretizar, que aí vai ver se teve lucro, ou se teve despesa, receita, enfim. Tá? As pequenas empresas, então, nem precisa mexer com isso. Mas como está na 1000, na NBC TG 1000, achei por bem deixar aqui esse informativo também. A DLPA, né, que então é obrigatória aí para as microentidades, né, e para as pequenas empresas, então, quando a única movimentação que teve lá no patrimônio líquido foi essa movimentação na conta lucros ou prejuízos acumulados, né, a DMPL, né, que vai mostrar aí toda a movimentação por essas empresas de pequeno porte, então, né, e médias, enfim, né, as grandes empresas todas precisam aí apresentar a DMPL, né, então vai mostrar toda a movimentação que ocorreu na conta do patrimônio líquido, como o próprio nome já diz, além dessa movimentação de lucro, destinação do lucro, tal, mas também se teve aumento de capital, se não teve, né, reservas de capital, enfim.
tá? E a demonstração de fluxo de caixa, né, que por meio aí do fluxo de entradas e saídas das atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, né, então a empresa consegue verificar, né, se está sobrando realmente recurso, né, se o que está consumindo mais recursos, né, enfim, então é uma demonstração aí muito importante também. Todas as demonstrações, então, são elaboradas considerando o regime de competência, com exceção, claro, então, da DFC, que para ser elaborada precisa, então, do regime de caixa. Tá? Que mais? Aqui que eu falei que seria importante também é a questão das notas explicativas, né? Então, que eu vejo, assim, na prática, muita dificuldade, né, de escrever essas notas em si, né? Mas como o próprio nome diz, né, ela deve explicar aquilo que lá nas demonstrações a gente não consegue verificar, porque lá nas demonstrações, por exemplo, os estoques, a gente só coloca o valor lá, né? Mas então na nota explicativa a gente vai dizer como que fez, o método que usou, né? Para chegar realmente naqueles valores. O mesmo acontece com depreciação, com as aplicações financeiras, com os empréstimos, enfim, né? Mas assim, em termos estruturais, né? Nós podemos dizer, assim, de acordo com a norma, que a primeira nota explicativa ela deve trazer o contexto, deve informar sobre a entidade, falando aí do seu objeto social, das suas principais atividades, da sua localização, né? A segunda nota explicativa, isso é meio padrão, assim, tá? Então, ela deve conter uma declaração da administração de que as demonstrações foram elaboradas observando as normas, né? Aqui eu deixei como exemplo a NBC-TG 1001, mas poderia ser a 1002, a 1000, as normas brasileiras, as completas, né? Então, citaria aí quais que realmente a empresa usou, adotou, né, para fazer a sua contabilidade. Então, essa seria a segunda nota explicativa, uma declaração, né, da contabilidade que foi realmente usada, né, para fazer aquela apresentação das demonstrações, tá? A ordem das demais notas explicativas, então, devem seguir sugere-se, né, que siga aí uma forma sistemática de apresentação, né? Normalmente a gente verifica assim que há uma sequência de como é apresentado no balanço. Então vai ter essa primeira, segunda, às vezes até a terceira aí com esses informativos, né, do contexto da empresa, das normas que foram usadas, da política da empresa, né, e aí depois lá nós vamos ter, tipo, lá no caixa, né, caixa e equivalentes de caixa, né, então nós vamos ter lá nota número 4, né, e aí depois lá nas notas explicativas em si, nós vamos ver o detalhamento do que era a composição daquele saldo lá de caixas, de caixa e equivalentes de caixa, mesmo daí na sequência para bancos e assim por diante. Então, normalmente a gente costuma seguir a ordem ali da apresentação das contas no balanço, na demonstração de resultado do exercício, na DMPL, na DFC, né? A gente vai dando essa sequência, tá? Não poderia faltar também, claro, um resumo aí das políticas, práticas contábeis, né, que são relevantes, materiais, né, o que é algo relevante, o que é algo material, algo que realmente pode influenciar aí a tomada de decisão, ou que a falta dessa informação poderia levar aí a uma decisão errada, errônea, né, por exemplo, o estoque lá de mercadorias, se tiver mercadorias deterioradas, né, e aí vai se ficar lá, não dá o correto registro, a correta contabilização, vai dar uma falsa sensação que tem um ativo circulante maior do que realmente tem, por exemplo, né? Então, também é importante aí essas principais
práticas que são adotadas e que vão realmente fazer a diferença aí na tomada de decisão. Política de estoques, o método de cálculo da depreciação da empresa, né, como que a empresa avalia aí os seus investimentos, né, então uma terceira nota explicativa que seria bem importante, por isso que eu falei que a partir lá da caixa e equivalente de caixa, normalmente acaba sendo a quarta nota explicativa, e aí vai dando sequência de acordo com a necessidade que realmente vai precisando fazer detalhamentos e passar explicações sobre os saldos das contas lá do balanço, da DRE, enfim, tá? Que mais? Aqui é importante, assim, não ficar copiando coisas, uma dica prática, assim, para elaborar as notas explicativas, não ficar copiando o texto da norma em si, né? Mas sim citar a norma que foi relevante, né? E falar realmente o que está sendo explicado ali naquele momento. Não precisa ficar copiando as coisas da norma, porque todo mundo tem acesso às normas, né? É só ir lá e olhar, tá? Bom, na prática, né, a gente vê que muitas empresas às vezes deixam de conseguir recursos, de pegar um empréstimo, de ganhar, às vezes, um processo licitatório, né, ou porque não elaboram notas explicativas, ou às vezes elaboram, assim, de uma forma precária, né, ou muitas vezes até pela falta das demonstrações contábeis em si, né? É claro que, mas o banco só pediu o balancete lá de verificação, a relação do faturamento dos últimos 2, 3 meses, né? Mas isso todas têm, né? Então, assim, se você tiver um diferencial, se você tiver realmente seguindo as normas, e assim, profissionalmente falando, né, o contador precisa elaborar as demonstrações contábeis, né, porque o CRC, CFC, enfim, né, exige profissionalmente que a gente elabore as demonstrações contábeis de todas as empresas, tá? E aí, bom, tá, mas como que eu faço então? Agora eu estou apaixonada aqui, eu quero realmente elaborar as demonstrações, eu ainda não vim elaborando, eu quero elaborar, né? Enfim, como que eu posso fazer? Então, a seção 35, tanto da NBC-TG 1000, como da 1001, como da 1002, ele vem trazer algumas dicas aqui. Eu acho que, se eu não me engano, eu peguei da mais simplificada aqui, que foi a 1002, né? Mas também é assim para a 1001, né? Quais são os procedimentos iniciais, então, para que eu possa adotar? Olha, não tenho toda a documentação, enfim, o que eu posso fazer para começar a ter um controle aí da minha contabilidade a partir de agora, né? Baixar os ativos ou passivos, se essa norma não permitir tais reconhecimentos, né? Se são coisas que já não tem mais realmente como reconhecer, reclassificar itens que tenham reconhecido anteriormente de forma diferente do que está preconizando aqui nessa norma, né? E reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento, então, são exigidos aqui por essa norma, seja 1001, seja 1000, seja a 1002, tá? Os ajustes vão ser efetuados, então, como uma mudança de política contábil, e dentro dessa norma também traz, de todas essas, né, seja da completa, seja das simplificadas, né, traz uma seção aí falando sobre essa questão aí de políticas contábeis, mudança de políticas, retificação de erros, enfim, né. Se teve algum ajuste, então, vai ser registrado diretamente aí na conta de lucros ou prejuízos acumulados nesse momento do balanço de abertura, né? Se a empresa que vai aplicar essa norma pela primeira vez, ela pode, e somente dessa vez, somente na adoção inicial, tá? Optar aí pela aplicação do custo atribuído aos ativos imobilizados, né, que até essa data aí constava ao custo em suas demonstrações anteriores, ou, né, que estão sendo naquele momento trazidos para a contabilidade, né? Então, aqui acho que mais para frente, ó, para utilização do custo atribuído, deverá utilizar documento interno ou preferencialmente externo,
devidamente instruído, fundamentado, evidenciando os critérios utilizados e as fontes de dados consultadas, né? Então, o que isso quer dizer em outras palavras? Olha, eu não tenho mais a nota fiscal daquele veículo, por exemplo, né? Mas eu tenho evidências de que aquele veículo, então, ele está valendo hoje, sei lá, 50 mil reais, né? Então, vai trazer essa informação aí para esse balanço inicial, para esse balanço de abertura, mas isso só pode ser feito uma vez, só uma vez que é permitido fazer essa atribuição aí de custo, né? Só nesse momento aí da adoção inicial, né? E depois, claro, vai ser feito o controle normal, né? Estoques também, né? A gente vai verificar lá, vai fazer a contagem do inventário. Ah, tem tanto de estoque. Ah, vai ver no caixa quanto de valor tem no caixa. Vai trazer para a contabilidade. Vai verificar quanto que tem de empréstimo. Enfim, vai fazendo todo esse levantamento, como se fosse realmente um inventário, né? Para que possa realmente ter um balanço de abertura caso ainda não tinha ou simplesmente não adotava, né, de acordo com essas normas aqui, tá? Aqui fala da questão da divulgação, né, como tudo na contabilidade né, desde sempre aí, as empresas precisam apresentar as demonstrações contábeis de forma comparativa, né, ou seja, nós precisamos apresentar o exercício de 2002 e 2003, para que tenha a possibilidade do usuário fazer a comparabilidade, se a empresa teve evolução, né, se aumentou as vendas, se aumentou a parte de caixa, enfim, né, nesse caso aqui, para essa adoção inicial, né? Então, ó, no primeiro ano da adoção inicial, as microentidades, né, e também as empresas aí de pequeno porte, devem envidar esforços mas não são obrigadas a apresentar suas demonstrações de forma comparativa às demonstrações do ano anterior, né? Então, ou seja, estou adotando pela primeira vez, vamos começar a partir de agora, que nem 2023, que era para ter sido, né, a obrigatoriedade da adoção inicial, então já em 2024, né, já tem que ter a comparabilidade e apresentar as demonstrações, tipo o balanço DRE, DLPA de 2023 e também de 2024, tá? Quando não tinha antes as demonstrações fundamentadas, né? Então, vamos supor que a empresa não tinha a escrituração devidamente formalizada, né? Então, há a possibilidade de elaborar esse balanço especial de abertura. A norma permite isso, então, com base nesse inventário geral que eu comentei aí com vocês, que tem que ser feito com rigor, tá? Não é assim, eu vou inventar um balanço aqui, né? Então, a norma vem e fala que tem que ter prudência, né? Com o máximo de fundamentação possível, de preferência, se, né, puder ter laudos de especialistas nessas avaliações aí de ativos, de imobilizados, enfim, né, de investimentos, tá? Então, pode fazer esse balanço de abertura, pode atribuir custos aí para os bens imobilizados, enfim, estoques, né, nesse primeiro momento, para ter um norte, para começar a partir de, então, fazer esse controle, né. Aqui também fala que a norma, né, traz essa permissibilidade. Eu procurei ser bem fiel ao que fala lá na seção realmente 35, né, para mensuração desses ativos para o balanço especial, deverão ser utilizados valores constantes de documentos da época da sua aquisição ou formação de custos, né, devidamente ajustados pelas depreciações e outros ajustes que teriam sido feitos caso a escrituração tivesse sido efetuada. E, né, muitas vezes, as empresas podem até se utilizar, aqui acho que mais para frente até eu coloco, das informações que foram usadas para o fisco, tipo declaração de imposto de renda, que foram apresentadas aí para as autoridades tributárias, declarações fiscais, escrituração fiscal, enfim, que foi realmente feito,
né? Então, pode ser aí uma fonte, né, de informação, de documentação, para que possa ser, a partir de então, elaborada as demonstrações contábeis, tá? Finalizando, então, aqui, né, quero ficar dentro do horário aqui para deixar um tempinho aí para perguntas e, enfim, né, eu não estou acompanhando aí o chat, né, não consigo vê-los, que estou na apresentação. A ITG 1000, então, ela traz os modelos das demonstrações contábeis, de plano de contas, das demonstrações, né, das notas explicativas, né, de como elaborar essas notas explicativas, e também traz um modelo aí da carta de responsabilidade. Essa carta de responsabilidade é da administração da empresa, né, que ela, ao final do exercício, então, deve entregar para o contador, dizendo que ela se responsabiliza, né, pelos controles internos, que a empresa teve naquele período, né, porque o controle interno, a gente sabe que acaba afetando, né, a questão de possibilidade de fraudes e tudo mais, a falta de controles, né, então, isso não é responsabilidade do contador, mas sim da empresa, né, de ter esses controles, de ter a organização dessa documentação contábil, né, para que possa, então, passar para o contador poder realmente elaborar a contabilidade, porque não tem como fazer mágica, né, não tem como adivinhar o que está se passando lá na empresa. Então, nessa carta de responsabilidade, a administração da empresa, né, se responsabiliza que a contagem lá dos estoques e tudo mais está de acordo, né, então vale a pena vocês darem uma consultada aí na ITG 1000, que traz esse expediente mais prático, vamos dizer assim, né, para esses pequenos negócios, tá? Seria basicamente isso, minha fala. Eu agradeço aí pela atenção de vocês. Deixo aqui meu contato de e-mail, se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma sugestão. Eu sei que às vezes é chover no molhado, né? Porque isso aqui não é um tema novo, que é de hoje, por exemplo, né? Mas já vem sendo falado, mas a gente sabe que entre a teoria e a prática existe aí um abismo, né? Então, assim, e é algo cultural, realmente, né? Então, a gente tem essa preocupação, mas volto a frisar, assim, a importância, né, que essas empresas se organizem, né, que esses profissionais de contabilidade também se organizem. Claro que isso vai impactar na questão de honorários e tudo mais, mas isso aí já seria uma outra fala, né? Então, por hora, acho que seria isso, professora Raul, professora Letícia, professora Ana, né, e os demais que estão aí na audiência. Procurei ser fiel aqui ao tempo, mas acho que eu me excedi até um pouquinho, não sei como é que vai ser aí a questão das perguntas, mas enfim, seria isso. Obrigada. Parabéns, professora Clélia. Obrigada. Foi muito interessante a tua fala, porque mostra assim a importância das empresas, né, em realizarem os demonstrativos, porque a gente vê o seguinte, o que é que a gente acompanha às vezes, que porque é uma empresa de pequeno porte, porque é uma microempresa, a Receita Federal, para cálculo do imposto de renda, ele não exige que realize um balanço, uma DRE, mas a empresa ela tem que realizar a contabilidade, sabe? Então, assim, a gente vê o quanto essas empresas elas têm deficiência. Se a gente geralmente, às vezes, tem uns orientandos que querem fazer uma análise, né, em cidades, bairros diferentes, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja na Paraíba, só muda o endereço. Essas empresas, elas não sabem calcular um preço de venda, elas não sabem calcular quanto é que elas têm disponibilidade, fazer uma reserva para, por exemplo, caso ocorra algum problema futuro, que ela possa ter uma reserva para cobrir essa fase. Elas não têm, né? Então, assim, a contabilidade é essencial para as empresas, não só nesse momento que nós estamos agora, que elas precisam
captar recursos de terceiros, né? Mas a contabilidade é necessária para dar uma visão para o gestor, né? Das tarefas que eles têm que fazer no dia a dia, né? Então, o que é que acontece? Agora as pessoas estão vendo a real importância da contabilidade, né? Porque precisa ter toda a sua documentação para que possa captar os recursos. Mas se é uma empresa que tem a sua contabilidade, conhece seus indicadores, sabe onde precisa melhorar, com certeza, quando acontece um problema desse, como teve essa enchente, a probabilidade dela ter uma dificuldade menor é bem maior, né? Com certeza. Realmente é isso, que nem o professor Marco, ele até comenta, né? A gente não precisa falar para o contador da importância da contabilidade, sim, né? Nós sabemos. Mas assim, eu gostaria muito assim que essa audiência alcançasse assim, os empresários em si, os donos de pequenas empresas e tudo mais, né? Para que vissem realmente a importância disso, porque daí o que que acontece? O que que a gente vê? Quando dá um problema como esses, acabam indo para consultorias, né? Muitos recorrem aí a Sebrae também, não que não seja importante, né? Mas assim, e muitas vezes não procura o contador em si, né? Acha, não, o contador, os honorários, a questão dos tributos, né? E tal, e aí, assim, ó, cara, é a contabilidade que tem ali a possibilidade de ter a vida da empresa. Quanto paga, quanto recebe, tudo, né, fica contabilizado. Mas aí a gente vê assim na prática que fica aquela questão: mas eu não informo tudo as notas de venda, mas eu não informo isso, então, não é a real isso aí. Então, acho que por isso a carta de responsabilidade veio para dar uma segurança maior para o contador, né, de que realmente o dono da empresa tem que passar as informações, senão nós não podemos fazer mágica, né? De fazer a contabilidade dessas empresas. Não tem como adivinhar, não está ali no dia a dia, normalmente, das empresas, né? Então, essa carta de responsabilidade acho que ajuda bastante nesse sentido de ver a importância, que nem assim, ó, muitas vezes as informações as decisões são tomadas de forma intuitiva. Eu acho que é isso, acho que aquilo tem aqui não sei o quê, sem vislumbrar, sem visualizar lá no futuro, tá? Mas os cenários, né? Cadê o planejamento? Eu tenho que ter uma perspectiva assim, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho risco. Cadê meu cenário 1, cadê meu cenário 2, cadê meu cenário 3, tipo, né? E assim, não é difícil de fazer esse controle, gente. Uma planilha do Excel ajuda essas empresas a se organizar. Como a gente consegue, por meio de fórmulas lá do Excel, fazer um fluxo de caixa projetado, fazer uma DRE projetada, fazer um balanço patrimonial projetado, fazer a parte ali dos custos projetado, olha, o cenário A, o cenário B e o cenário C. E é simples, né? Não é algo complexo, né? Mas basta realmente esse estalo de ver realmente essa importância, né? Acho que é isso. A Beatriz levantou a mão. Beatriz, está contigo a palavra. Obrigada. Obrigada, professora também, Cléber, pelas explicações, ali o roteiro, a legislação, é excepcional. Eu acho que, assim, ó, por muito tempo, essa contabilidade simplificada, né, que é permitida pela legislação, acabou desviando ali o foco, né, e a importância do que tem uma demonstração. A gente tem vivenciado no mercado não só o problema com essas empresas de pequeno porte, mas também vou citar mais um aqui que deveria estar dentro da nossa observação, que é o produtor rural. O produtor rural também tem uma contabilidade simplificada através de um livro, né, que é acompanhado ali pela Receita, mas não traduz em nada condições, digamos assim, que sejam mínimo gráficas para que a pessoa tome decisões assertivas. Então, isso, de fato, acaba se fazendo um retrabalho. Então, a gente percebe que empresas que não têm contabilidade fiel, que não traduz a operação, que não detalha corretamente as suas operações, ela tem informações distorcidas e outra, ela tem que criar
uma outra contabilidade para gerenciar suas operações, fazendo um retrabalho e ainda conflitando com as próprias decisões que a empresa toma, porque aí ela toma uma decisão conforme o que ela vai pagar em tributo e ela toma outra decisão conforme o que ela precisa operacionalizar. Então, a gente vê que, assim, é um retrabalho gigante, né? E a própria legislação acabou permitindo, já que quando permitiu as contabilidades simplificadas. Porém, qualquer movimentação que se faça, seja dentro de uma Receita Federal, seja dentro de um trâmite de estadual ou municipal, são cobradas demonstrações, porém ainda são inferiorizadas, não são as reais. Então, a gente brinca, né? O que eu falei na outra semana, quando o professor explanou a respeito também, eu falei, não se dá crédito baseado nas demonstrações. E aí ele falou, verdade, porque sabemos que não são as que realmente refletem a operação de uma empresa. Então, é uma pena, eu acho que a gente, como profissionais da área, tem que bater bastante nessa tecla, né? Tem que exercitar, tem que pedir que se faça o mais correto possível e, melhor, que se demonstre, de fato, que ele traz esses benefícios, sim, tanto para a gestão, quanto para a tranquilidade na tributação, quanto ainda, a qualquer momento, onde um sócio pode solicitar o demonstrativo, onde o fornecedor tenha confiabilidade e gere credibilidade para essa empresa. Tá? Mas excelente explanação. Obrigada, Beatriz. É só fazendo aqui, realmente, acho que você tocou num ponto bem importante, que é algo assim que sempre eu fiquei assim muito, que sempre me incomodou muito, acho que por isso que eu gosto muito de trabalhar essa parte de controle interno, de gestão de riscos, porque as empresas, elas se preocupam às vezes tanto em esconder as informações, que do fisco e tudo mais, que daí elas se perdem ali nos seus controles, ou que nem você tocou também na questão dos sócios, até que o negócio está indo bem, está tudo certo. Mas daqui a pouco, quando o negócio começa a ir para baixo, aí começa um sócio ou outro, daí começa aquelas acusações porque não tiveram aquele controle ali certinho. Se a empresa não tivesse esse caixa 2, vamos ver que nem você comenta ali dessa questão de ter duas contabilidades, ter dois controles, um para o fisco, um para ele ir lá tomar as decisões, ele se focaria numa questão só que seria muito mais adequada. E nós temos vários recursos, a professora Graciela, que eu acho que é a referência aqui da área tributária, a gente sabe que a empresa, ela tem várias formas de ter o seu planejamento tributário, de ter o seu melhor enquadramento, né? E não é assim a empresa que paga em si os impostos. A empresa recolhe os impostos. Quem paga são os contribuintes, ela deve colocar isso no preço ali da mercadoria de uma forma adequada, porque quando ela deixa de recolher, quando ela sonega, ela está, tipo, roubando duas vezes, me desculpe a palavra, né? Porque ela muitas vezes recolhe do contribuinte que paga e não recolhe os cofres públicos, que ela age como essa intermediadora, né? Então, acho que isso é um grande problema realmente, mas eu acho que é algo cultural, né? Então, infelizmente, eu quero sempre bater nessa questão da quebra de paradigmas e, assim, tentar mostrar realmente que quando se tem controle, que quando se leva tudo ali controlado, a chance do negócio prosperar é bem maior. Podem ver essas empresas, assim, até muitas vezes empresas familiares que estão há muito tempo no mercado, mas que elas buscaram se estruturar contabilmente, se organizar, elas têm muito mais chance, elas são mais perenes no mercado do que aquelas empresas que a gente vê que já começam querendo esconder, e aí acabam se perdendo nos próprios controles e aí sim acabam tendo mais problemas. Seria isso. Professora Letícia. Então, só para dar os parabéns para a professora Klebe, eu acho uma abordagem excelente, né? Só para contribuir com alguns pontos, a questão por exemplo, da nota explicativa, né? Da importância que uma nota explicativa tem, e que às vezes uma coisa tão simples ali
a maneira, talvez, com que o empreendedor, o empresário tem, até de explicar alguma situação que, às vezes, não está dentro do contexto normal das suas atividades, né? Daqui a pouco ele teve uma queda de faturamento e ele consegue explicar isso em uma nota explicativa e daqui a pouco o banco entende, então tá, aconteceu alguma coisa esporádica, eu vou conceder o crédito para essa empresa aqui. E acho que são duas coisas que eu falo sempre assim para os contadores. Contadores, se aproximem dos clientes, fiquem perto das empresas. E a gente pode dizer a mesma coisa para as empresas. Empresas não tenham medo do contador. Chega, pergunta, pede informação, porque, por exemplo, o que mais a gente ouve de reclamação muitas vezes é a carga tributária, mas não se tem como fazer, como vocês bem disseram, não se tem como fazer um bom planejamento tributário se eu não tiver meus números organizados. Daqui a pouco eu perco justamente até a possibilidade de reduzir a minha carga tributária, porque não tem informação adequada para prestar para o fisco. Então, isso é um exemplo, né? Se perde editais de licitação, se perde participação, se perde a oportunidade de vender para fornecedores, para clientes maiores, né? Então, de ser um fornecedor de uma empresa daqui a pouco de grande porte, porque não tenho ali informação, porque não tenho quadrado, porque não tenho certidão negativa, e uma série de situações. Para lembrar que esse contexto, né, de recuperação que a gente está, é justamente talvez uma grande oportunidade para as empresas pensar, bom, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma informação adequada, que daqui a pouco o contador não é um custo, mas ele é justamente aquele aliado da empresa que vai ajudar ali na definição de uma rota estratégica, né, do melhor caminho para essa empresa seguir, que vai abrir as portas justamente para a empresa tentar conseguir crédito, para conseguir acessar novos mercados que ela não consegue. Então, acho que é essa visão e é realmente uma mudança de cultura que a gente precisa passar, né? Porque no cenário atual que a gente tem, com a evolução dos sistemas de fiscalização, daqui a pouco vai ser difícil ter o caixa 2, né? Vai ser difícil esconder a informação. Então, é uma boa oportunidade para as empresas saírem na frente, organizarem a sua informação, organizarem a sua vida, né? A vida do negócio, para que realmente ela consiga usar a contabilidade como instrumento de decisão, né, como fonte de informação, porque aí o risco é reduzido de fato, né? Então, acho que é só isso a contribuição que eu gostaria de dar aqui, complementando o que vocês falaram. Perfeito. Passo a palavra para a professora Graciela. Olá, obrigada, Raul. Primeiro, parabenizar a professora Klebe aí pela brilhante palestra. Nossa, eu sabia, olha, quando eu compartilhei no Instagram, eu falei, gente, não percam, né? Eu sabia que ia ser imperdível e, de fato, foi, né? Maravilhoso, foi maravilhoso, maravilhoso. Parabéns. E assim, a minha contribuição, obviamente, vai ser mais na parte tributária, né, e contábil também, porque a gente está vivenciando muito, particularmente nesse momento, a gente está no momento de adesão a um incentivo fiscal federal, que é o PERSE, né, está terminando aí no dia 2 de agosto, termina a adesão ao Programa Emergencial de Recuperação de Empresas do Setor de Eventos, né? Então, inclui aí empresas que trabalham com hotéis, shows, bares, restaurantes, é um incentivo fiscal federal direcionado especificamente para quem trabalha no setor de eventos. Ele tem uma série de requisitos, condições e tal. E a Beatriz ali estava falando, né, que às vezes existe um distanciamento, né, entre o contador e às vezes as consultorias ali aparecem, né, como dizendo assim, poxa, tu tem que só só precisa pagar esse imposto, às vezes um parcelamento, tu precisa colocar em dia. O contador que está diariamente ali participando, né, da operação e sabe mais da vida do empresário,
não consegue colocar isso na cabeça do empresário. E aí, assim, ó, eu vejo, a gente está atendendo alguns segmentos justamente para poder aderir ao PERSE, e a gente está vendo quantas empresas tem, do Simples, inclusive, que já estão com 8 parcelamentos, com 8 parcelas em atraso, já poderiam estar até excluídas do Simples. E nós que somos consultores, nós não somos escritório de contabilidade, e a gente vê assim, nossa, chega uma consultoria de fora e vê isso, sabe? E veja bem, sabe, o escritório de contabilidade, claro, a gente sabe que, né, estão ali no seu dia a dia e tal, mas chega uma consultoria de fora e diz assim, olha, tu precisa pagar isso aqui, porque senão tu não consegue. Primeiro que do Simples, tu já poderia ter sido excluído do Simples. Segundo, se tu quiser aderir a um programa, qualquer benefício fiscal, tu tem que estar com isso em dia. Então, assim, para tu ver que o escritório de contabilidade, como ele está diariamente na operação, eu não sei o que acontece às vezes, porque o escritório de contabilidade ele poderia estar fazendo um alerta quanto a essas questões, mas chega uma pessoa da consultoria de fora e faz uma recomendação e diz assim, olha, e aí o camarada vai lá e paga. Mas, enfim, para dizer o seguinte, que a contabilidade vamos dizer assim, é um profissional que deveria estar ali, né? Deveria estar ali alertando e tal. Mas também eu não culpo o contábil, porque é muita coisa. Só o contábil já não trabalha, entende? Aí tem o fiscal, e tem mais um incentivo federal, e tem mais a legislação tributária, e tem mais a reforma tributária. Quer dizer, é muita coisa, né? Então, eu te parabenizo novamente, porque eu vou te dizer assim, ó, que nem eu consegui ainda me debruçar especificamente sobre todas essas normas, e é por isso que a gente precisa estar sempre aprendendo, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então, te agradeço enfim, te parabenizo e agradeço também a professora Letícia, todo mundo que está aqui. Obrigada, prof. Obrigada. Tomei a conta aqui já, professora Raul. Agradecer a professora Graciela pelas... Eu sou meio ansiosa. Imagina. Agradeço aí, professora Graciela, e que bom, né, que a senhora está aqui participando também e tal, e obrigada aí pela confiança. Professora Letícia também pelas palavras aí, que ressaltou também essa questão da observância das notas explicativas, né, eu acho que realmente é isso, não adianta que a gente ficar culpando esse, culpando aquele, não, isso, a gente sabe que o contador tem uma carga muito grande, realmente, os escritórios, né, eu, desde meu primeiro emprego, sempre foi, né, antes de entrar ali para a docência, em escritório de contabilidade e tal, então é assim, aquela questão, tanto que é até separada, quem cuida do fiscal, quem cuida do contábil, quem cuida do departamento pessoal, né, e não tem nem como ser tudo, então assim, e ainda tem que gerenciar, buscar novos clientes, enfim, não é fácil realmente, e aí muda ali com todo imposto, aí é a legislação municipal, é federal, é estadual, e é a parte, não, fica realmente louco, e realmente daí a questão contábil fica esquecida, né, e vai sendo deixado de lado, né, então acho que, assim, eu prego muito a partir de agora, assim, com os alunos, porque eu vejo que o fisco está buscando bastante controles, né, então, assim, os programas estão cada vez mais integrados, da Receita Federal, a gente até fala, tem o Sintegra, o Sintrega, né, que a gente costuma dizer, ó, se entrega, né, ó, eu vejo que tem, assim, que tem gente que, não coloca o CPF na nota, assim, falando até pessoa física, não coloca o CPF na nota, porque senão o fisco vai descobrir que eu estou gastando e eu não declarei lá não sei o que de uma pensão, eu vejo isso... pessoas físicas, então assim, imagina assim, tipo, pessoas jurídicas, porque com medo que o fisco realmente está buscando aí os seus controles, né? Então, assim, o que eu prego muito assim para os alunos que vão ser aí realmente o futuro, né, da nossa profissão, que a contabilidade é a profissão do presente e do futuro, né? Eu prego sempre assim, olha,
o fisco, ele está cada vez mais buscando os seus controles. Então, assim, com isso, vai dar uma folga para o contador e se preocupando com a contabilidade, né? Então, nesse sentido, assim, para que a gente possa realmente ir incentivando aí que realmente seja feita a contabilidade mesmo das empresas. É isso. Eu ia dizer, só para complementar e para finalizar, eu também sou advogada, né? Eu trabalho há mais de 25 anos com advocacia tributária. E eu peguei uma vez um processo, uma autuação fiscal de ICMS. O camarada tinha uma lojinha lá no Shopping Total, Porto Alegre. E ele tinha várias lojinhas, né? Ele pensou, não, em vez de eu fazer uma única loja de vender roupas, eu vou dividir em várias lojinhas. Eu vou fazer várias lojinhas e vai ser tudo empresa individual de responsabilidade limitada. Bom, acontece que para cada lojinha ele tinha uma maquininha e ele tinha também o seu controle paralelo. É mais ou menos porque eu também já trabalhei com produtor rural e eu já sei como é que funciona isso, Beatriz. Desculpa, estou com uma gripe horrorosa, gente. Nossa, esse tempo também não ajuda. E aí, assim, produtor rural e esse camarada ali no Shopping Total. E, tipo, era controle para caderninho, assim, ó, era mato, né? E aí chegou o ICMS lá e pediu a maquininha e quando viram, tinha um caderninho com controle paralelo. Pronto. Matou. Gente, não tem como hoje, sabe? Hoje tu não tem mais como tu fazer tu controle de inventário, tu tem agir ICMS, tu tem cruzamento com pessoa física, tu tem cruzamento com pessoa jurídica, tu tem GIA mensal. Não tem como, gente. Vai sonegar como? Depois vai chamar advogado? A única coisa que eu consegui contestar foi a multa. Entendeu? Complicado. Só, assim, teve um caso também de um contador que eu tenho conhecimento também, ele recomendou para um pequeno negócio lá que fosse feito como MEI, fosse feita a inscrição lá como MEI. Só que eles têm totalmente condições de ser uma microempresa, né? E aí eles ficam controlando os PIX, não querem receber via PIX, não querem, porque não pode passar lá daquele faturamento, gente. Vejam que absurdo, está impedindo de crescer, está impedindo de prosperar. Eu achei isso um absurdo, assim, né? Dá vontade de dizer, meu Deus, para com isso, né? Mas o contador, ele dizendo, olha, não, né? Não seja porque vai pagar mais impostos, não sei o quê. Assim, só a bizarrices que a gente acaba vendo na prática, no dia a dia, infelizmente, né? E que não é o que a gente prega, né? Aqui. É isso, professor Raul, te devolvo aí. Só, pessoal, evidenciando a questão do tempo, vou passar aqui a voz para Beatriz e creio eu que, pela questão do tempo, a gente vai encerrar, né, nosso encontro, mas evidencio que eu divulguei aqui no chat o e-mail, né, do grupo de pesquisa. Caso alguém tenha interesse em entrar em contato ou sanar eventuais dúvidas futuras, o e-mail ficará à disposição. Vamos lá, Beatriz, a palavra é contigo. Obrigada. Só para dar uma contribuição. Nós estamos falando agora, né, foi de que estamos evidenciando nesse momento, ou melhor, aproveitando para frisar que essas demonstrações elas têm importância, que são ótimas para não só para demonstrar o fisco, mas também para gerir. Eu quero lembrar que, assim, ó, eu tenho casos específicos, quais são os momentos em que valorizam uma demonstração contábil? Numa perícia, numa dissolução societária, né? Num evento tributário que você tem que demonstrar todo o circuito, quer dizer, uma defesa. Então, assim, tem momentos assim, aí vou te dizer assim, aí ressurge assim a necessidade nunca jamais vista dentro de uma empresa. Mas eu gostaria também de falar que até assim, ó, eu não vou me recordar agora, talvez a professora Graciele saiba, eu não sei se foi Santa Catarina ou Paraná, tá?
que fez cobranças mais agressivas com o ICMS, por quê? Porque justamente isso identificava que a empresa era apenas o, digamos assim, o responsável do repasse, porque cobrava, né, e ficava inadimplente. Então, descaracterizava a inadimplência e passava a ser um processo criminal, porque estava retendo o imposto e não passando adiante. Então, assim, ó, há indícios de que isso vai cada vez mais, né, se aprimorar, porque, de fato, nós temos hoje informes de diversas áreas, sejam de imóveis, sejam os bancários, sejam a Receita Federal até monitorando os recebíveis das empresas e até, digamos assim, os prolabores e receitas dos sócios. Então, vai cada vez mais se fechar esse circuito, né, essa pesquisa toda, e eu espero que o contador seja, de fato, glorificado e que assuma seu posto de importância nesse momento aí que é de grande valia para todos os empresários. Muito bem pontuado, Beatriz. Creio eu que realmente essa temática ela é anacrônica, né? Realmente já faz alguns anos que essas normas estão aí em evidência, mas é muito importante não só essa discussão perante a nossa classe, né, a contabilidade, mas principalmente aquilo que tem sido evidenciado pelo professor Marco na apresentação passada e que a professora Cléber também evidenciou. É a tentativa de quebrar paradigmas, de furar a bolha e tentar realizar a conscientização dos empresários, né, da iniciativa privada em observar a importância da informação contábil, da compliance, tendo em vista que pode ser que a sonegação a curto prazo seja até benéfico, mas no futuro provavelmente não venha a ser, né? A continuidade pode comprometer pode ser comprometida pela sonegação. E assim, eu, Flávia e Letícia, nós tivemos contato por força até da orientação da teoria institucional, né? Onde existe o aspecto comportamental do ser humano, onde se tem o aspecto, vamos dizer assim, atualmente se tem uma vertente política do anarcocapitalismo, né? Onde se verifica que imposto é roubo. Então, no momento em que se tem essa junção de sonegação, de interpretação de que não, a sonegação ela é vantajosa, isso prejudica a nossa profissão. De uma forma ou de outra, a gente começa a perceber que o Caixa 2, a falta de envio de documentação, isso vai comprometendo a informação contábil e, por sua vez, a gente nem consegue estimular a necessidade do empresário observar as demonstrações e as informações contidas na contabilidade para tomar a decisão. Então, realmente é uma temática que carece assim de muita reflexão e de muita divulgação também. Professora Letícia, a senhora tem alguma coisa a falar? Como devo proceder em relação ao encerramento? Eu acho que podemos encaminhar um encerramento. Muito obrigada de novo, professora Clébia. Muito obrigada à moderação, aí, professor Raul, e a participação de cada um de vocês. Acho que esse debate ele é mais do que necessário e que a gente tenha outras oportunidades de discutir, né? De ter esse espaço aberto em que a gente pode abrir o microfone e dar a nossa opinião e realmente discutir e debater sobre assuntos importantes para nossa, não só para a nossa profissão, para a contabilidade, também para a academia, como para a sociedade como um todo. Então, já encerrando aqui, eu agradeço a participação de cada um de vocês e nos vemos em breve. Nos vemos em breve na próxima live que a gente vai divulgar aí nas redes sociais, tá bom? Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite, boa noite. Tchau, tchau.